Queridos, nós vemos uma palavra muito conhecida, mas a palavra não deve ser só conhecida pela palavra, ela tem que entrar em nós. Porque de conhecimento, pastor, temos muita gente com muito conhecimento, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração este texto bíblico escrito pelo evangelista Lucas, né? Este é o segundo livro que Lucas escreveu. O primeiro foi o seu próprio evangelho. Lucas, quando escreve este livro, Lucas já começa falando com um homem chamado Teófilo, que ninguém explica quem é esse Teófilo, mas é um homem convertido, com certeza um gentil. E Lucas se dirige a ele, falando com ele, dizendo para ele que ele tinha escrito um livro antes e falava acerca de Jesus, de tudo que ele fez, de tudo que ele tinha ensinado. Então ele se dirige a esse irmão, esse Teófilo, dizendo para ele, e Lucas continua contando a história. Então ele se dirige a este irmão Teófilo, dizendo para ele que este era o segundo tratado. Lucas, ele não viu Jesus. Lucas não era um apóstolo, ele era um evangelista. Ele não teve nenhuma visão ocular, ele não viu, tanto que ele não era nem apóstolo. E ele se dirige a ele dizendo que Cristo, contando que ele aprendeu com Paulo, ele aprendeu com os outros irmãos evangelistas, ele se dirige dizendo, ele esteve aí, ele fez, ele andou atrás, ele pesquisou os milagres, ele foi atrás, ele é aquele tipo de crente que tem que ver para crer. E Lucas, ele precisava disso, porque nós precisávamos, a história bíblica precisava disso. E ele se dirige, ele começa a contar sobre Jesus, e ele chega no versículo 6 e falando que Jesus falou através de João Batista. João Batista deu uma ordem e falou assim, o próprio Jesus falando na boca de João Batista, dizendo assim, eu vos batizarei com água, mas vai vir outro mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo. Você conhece esse Espírito Santo? Ou só cantamos, ou só pregamos, ou só aprendemos, ou só somos bons no conteúdo? O que Deus trouxe ao meu coração em cima dessa palavra é que Deus, ele quer se revelar a nós através do seu Espírito Santo. Ele quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, cheio dele. Porque quando Jesus ressuscita, Lucas conta isso no seu evangelho, confirmando em Atos o mesmo texto. Jesus ressuscitando, ele dá um sopro sobre os discípulos. E ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, queridos pastores, obreiros e obreiras, nós não fazemos nada, só ficamos cheios de nós. E a Bíblia diz assim que ele chega e fala para Teófilo, eu escrevi tudo no primeiro tratado, e eu posso não ter visto, mas eu fui atrás, eu pesquisei, eu entendi. Ei, Deus chama uma geração para se aproximar dele, porque ele tem coisas novas para a minha vida, para a tua vida, para o meu e para o teu ministério. E o poder que Jesus está dizendo aqui neste texto, meu irmão, não é o poder da terra, que quando ele fala assim para o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine em cima no céu, as aves do céu, que ele domine os peixes do mar, que ele domine sobre os gados, e que ele domine sobre a terra. Este poder que ele está falando aqui no capítulo 1, no verso 8 de Atos dos Apóstolos, é um poder espiritual. Jesus mesmo falou em João capítulo 14, versículo 16, que ele rogaria ao Pai, ele enviaria um consolador, porque ele saberia que daqui a pouquinho ele ia sair fisicamente de perto da gente. E Jesus sabe que nós somos muito carnais, nós somos muito humanos. E ele sabia que a ausência dele perto daquelas pessoas ali, daqueles discípulos, daqueles apóstolos, seria muito difícil. Ele disse, eu vou mandar outro, um gêmeo, um consolador, para estar do lado de vocês, para rogar por vocês, para revelar toda a verdade, para encher vocês. Nós estamos vendo nos tempos de hoje, pastores, muitas mulheres, eu falo que o Tonetá tem 4 anos, poucas mulheres querem estudar a Bíblia para pregar. Muitas irmãs, Deus está preparando a psicologia, psicanálise e outras áreas, porque os problemas psicológicos e espirituais, a luta hoje está sendo mental dos homens, cristãos e cristãs. Mas Deus te chama para o novo, Deus chama a igreja para o novo, para o mundo espiritual, para sair da terra. E Jesus está falando deste poder que estaria, irmã, sobre este domínio que ele disse em Salmo 115, os céus dos céus são do Senhor, e a terra ele deu aos homens. Ele não está falando deste poder da terra. Jesus também não está falando de Mateus capítulo 4, onde ele é tentado por Satanás, e Satanás diz, eu te darei fama, poder, glória, reinos, se prostrar diante de mim. Jesus não está falando dos reinos da terra, não está falando deste poder. O que nós vemos hoje é uma geração que está buscando poder aqui.
Poder terreno. Poder aqui. Cargos, autoridades. Não que não temos que desejar, sim. O Senhor nos nomeou e chamou para isso. Satanás tem que respeitar essa igreja. Satanás tem que respeitar este povo. Porque isso não é um povo qualquer. E para melhorar ainda, cristão, você é pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal. Ai, andalaçaio. Jesus chama e diz assim: ei. Lucas contando. João Batista disse: vos batizarei com água, mas vem outro que vos batizará com Espírito e com fogo, com o Espírito Santo. E eu já falei no primeiro tratado. Ele já disse isso. Lucas já tinha escrito isso. O que o Espírito Santo falava ao meu coração enquanto eu estudava vários dias já. Mais de 15 dias aqui. Um pouco tempo que eu tenho aqui para falar. É que ele chama a igreja para o mundo espiritual. Ele chama a igreja para buscar. E o que ele estava dizendo para os apóstolos é o seguinte: vocês vão precisar de poder. E a igreja do Senhor precisa de poder. Os cantores precisam de poder. Os músicos precisam de poder. Olha Davi. Só tocava, né? Tem pessoas que dizem: os músicos só tocam. Só tocava e os demônios saíam da vida de Saul. E Jesus está falando deste poder. Não é um poder terreno. Um poder que os homens brigam, pisam por cima dos outros, humilham uns aos outros, ficam brigando por posição e autoridade. Jesus está falando deste poder. Ele está falando de um poder que vem de cima. Descerá sobre vós. É de cima. Demônio não dá. Satanás ofereceu os reinos da terra que nem é dele, pertence a nós. Deus tem coisas maravilhosas para a igreja. Não é para o mundo, é para a igreja. E nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nossas vidas. É sobre este poder que o Espírito Santo está falando nessa noite. Primeiro texto lido neste culto nessa noite aqui. Jesus disse: todo poder, toda autoridade é me dada em cima nos céus, embaixo na terra. Satanás não é dono de nada. Ei, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos tudo isso nas nossas mãos. O dono, a fonte do poder. Você tem a fonte do poder. Às vezes as pessoas perseguem uns aos outros, mas não entendem que a fonte é Cristo. É Jesus que dá presença, é Jesus que dá unção, é Jesus que dá oportunidade, abre portas. Eu comecei a rir quando a irmã disse 5 horas da tarde: Rosângela, a missionária está doente, eu preciso que você me ajude. Culto de missões já está marcado. Eu comecei a rir. Falei: não tem outro não para pregar? Jesus disse: ei, tu está disponível? E Deus pergunta para mim e para você nessa noite: está disponível para mim derramar a minha presença sobre a tua vida? Não, Jesus estava dizendo para eles assim, ó. Quando Jesus ressuscita, Jesus diz a primeira coisa. O que ele faz? Ele assopra sobre eles o Espírito. Também não estou falando do selo do Espírito quando a gente se converte a Jesus. Todos nós somos selados pelo Espírito Santo. Também não estou falando do selo. Todos aqui têm o Espírito Santo. Estou falando do poder de Deus. Dons espirituais que capacita a gente. Que é isso que significa a palavra dinamis no grego. Este poder aqui é este poder que eu estou falando. O poder que vem de Deus, de cima. Ei, meu irmão, por quê? Porque daqui a pouquinho a igreja primitiva, ela passaria por grandes perseguições. Jesus falou: descereis, Lucas escrevendo, sobre vós o Espírito Santo. Porque daqui a pouquinho aí os irmãos judeus estavam igual aos irmãos de hoje, que não é diferente. Senhor, será nesse tempo que tu restaurarás Israel? Mente física, no mundo físico. Porque Israel tinha promessas. Isaías, Jeremias e Ezequiel profetizaram sobre a restauração de Israel. Dos profetas maiores e dos profetas menores é uma lista. E haverá uma restauração de Israel. Mas Jesus já estava falando de um governo humano e político. Por isso que Israel, por isso que os irmãos lá, os judeus, muitos não se converteram, irmãos, porque eles acreditavam num revolucionário. Para a gente vencer as perseguições, daqui a pouquinho os judeus seriam perseguidos, os irmãos convertidos. Jesus estava preparando eles aí para mim poder vencer.
guerra, batalhas, lutas, porque o diabo ataca a gente. As nossas lutas não são carnais, elas são espirituais. E lutas espirituais não se vence com sabedoria e conhecimento. E a igreja seria perseguida, já estavam sob o governo de Roma. E a igreja cresceu, porque a igreja entendeu, e Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele foi. 10 dias depois, estavam todos os irmãos, 120 irmãos, cerca de 120 irmãos, orando. E Deus visita, sabe por quê, pastor? Só com unanimidade que Deus opera. Comunhão. Se não tiver comunhão entre nós, não tem como Deus operar. Não é o pregador, não é o cantor, não é os obreiros, é nós. É tudo nós. E a igreja primitiva entendeu isso. E Jesus está chamando a igreja desta geração para um particular com ele. E aí eu coloco a vigília aqui para o povo vir buscar. Cadê o povo? O povo está vomitando, está desprezando as coisas santas, e quer presença, e quer poder. Mas os irmãos entenderam e eles foram. Deus os visitou em unanimidade, batizou 120. Você quer um novo para a tua vida espiritual? Quer um novo? Eu quero mais. Sempre brigo com Deus em oração, falo: Jesus, me surpreende. Ele abre porta para mim. Jesus, me surpreende, eu quero mais de ti. Aí a mundo e a ideia saio. Jesus não estava falando do poder terreno. E Jesus olhou para aqueles judeus e disse, para os irmãos, apóstolos e discípulos, porque eles não estavam entendendo. Porque sem poder de Deus ninguém entende. Crente não entende. Sem presença de Deus, o crente é carnal e é, pastor. Não adianta cantar bonito, pregar bonito. Não adianta estar dentro da igreja, cultuar todos os cultos. Continua na terra. E Jesus está falando de coisas espirituais, para cima. E a primeira coisa que eu vejo é a obediência na vida deles. E eles obedeceram, ficaram 10 dias ali orando. E já aproveitaram e colocaram Matias no lugar de Judas, né? Que se matou. Eita, como eu gosto de Atos dos Apóstolos. É para isso. Jesus dá poder para a igreja. Começa colocando 7 diáconos depois. Eita, tem muita coisa para falar nessa palavra. Uriamanduia saio. O governo não tem poder aqui dentro. Ei, quem tem poder aqui, eu e você. É você, viu? Governo pode ter poder fora da igreja. Podemos respeitar o nosso excelentíssimo presidente, mas quando se trata de poder, de presença de Deus, ele de nada entende. É você que entende, sou eu que entendemos disso. É para a igreja que Jesus deu este poder. Deus quer que a gente saia de uma vida rasa espiritual. Ele é chamado de doido mesmo, maluco mesmo, que seja perseguido mesmo. Porque se eles continuassem do jeito que eles estavam, eles não iam suportar as perseguições que iam vir para a vida deles. Ei, você não vai suportar sem Jesus, sem ponhar o rosto no pó, voltar a buscar a Deus, voltar ao primeiro amor.